Atenção, senhores, atenção, senhoras. O tema de hoje é polêmico, atual e tem grandes chances de aparecer não apenas no Enem, mas em outros processos seletivos, não apenas para o ensino superior. Pode aparecer, por exemplo, em provas de concurso. Hoje a gente vai conversar sobre a cultura do cancelamento. Tá pronto? Então vem comigo. Bom, principalmente depois do último BBB, a gente tem conversado muito sobre a cultura do cancelamento. Às vezes, uma reação desproporcional a comportamentos ou publicações nas redes sociais. Mas, às vezes, acusar de cancelamento é um jeito das pessoas escaparem às responsabilidades sobre os próprios atos. E aí, nesta semana, eu vou corrigir uma redação que foi enviada por uma aluna, né? Então, você pode sempre mandar redações aqui para o canal, a gente já vem corrigindo algumas delas, e eu seleciono redações que eu acho que tem temas interessantes ou com as quais a gente pode aprender alguma coisa, alguns erros que são comuns entre vocês, ou eventualmente acertos que eu acho que servem de lição. Nesta semana, já estou colocando ela aqui na tela, a gente vai dar uma olhada na redação da Letícia. Olha, vou até mostrar aqui. A Letícia é a nossa corrigida do dia de hoje, tá? Só que para a gente poder falar sobre a cultura do cancelamento em uma redação, seja para o Enem, seja para outros vestibulares ou para concursos, a gente precisa de um comando. E aí ela me mandou o comando. Não se esqueçam, quando mandarem redações para correção para o canal, né, para o nosso e-mail que está aqui embaixo na descrição deste vídeo, mande tanto o seu texto por escrito à mão, quanto a coletânea, até para eu poder avaliar se você está de acordo com a coletânea. A Letícia nos mandou a seguinte proposta de redação. Tem lá todo o comando no formato Enem, blá, 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 mas o que nos importa aqui é, estamos discutindo os impactos, já vou grifar a primeira palavra que aparece aqui. Ficou bom não, hein? Ficou muito grosso. Aê! Impactos da cultura do cancelamento a pessoa é muito chata com essas coisas de perfeccionismo, né? E aí a gente tem que colocar bonitinho, retinho, do cancelamento, e o recorte é um recorte comum, né? Recorte nacional, no Brasil, que não traz nada de mais importante. Numa primeira leitura deste comando, a gente percebe que a presença da palavra impactos aqui mostra que a pessoa que montou esse comando tem como foco as consequências, os desdobramentos. Então, a primeira dica que eu daria para vocês, a minha primeira sugestão, pelo menos, é que se faça a chamada tese por problematização, em que se mostram as consequências negativas, os prejuízos da cultura do cancelamento, tá? Uma outra coisa que me chama a atenção aqui dos impactos da cultura do cancelamento é a própria expressão cultura do cancelamento. Por que ela é importante para a gente? Porque, eventualmente, pode ser que você queira usar uma introdução por definição, o que é a cultura do cancelamento. Um tipo de introdução que funciona muito bem aqui é a introdução por citação. A gente tem várias pessoas pensando a radicalização, a polarização das opiniões na atualidade. Você pode colocar, eventualmente, um autor que fala sobre internet, porque a cultura do cancelamento, a ascensão dessa discussão é a partir das tecnologias da informação e da comunicação. Portanto, prestando atenção aqui na palavra, na expressão, cultura do cancelamento, eu penso, primeiro,
que a gente está aqui num eixo temático do qual a gente pode tirar repertórios socioculturais, que é o das TICs. Tecnologias da informação e da comunicação. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Uma outra coisa que me chama a atenção é que, além da gente estar discutindo a internet, a maneira como as pessoas se comportam na internet, como elas reagem na internet, o que pode dar origem a alguns repertórios socioculturais, tem uma outra discussão, né? A gente está conversando também sobre mídia e liberdade de expressão, que é um outro eixo temático possível. E aí agora eu vou dar aquele zoom gostoso para a gente conversar sério. Temos muito conteúdo neste canal sobre quais repertórios usar para a internet e para a mídia e liberdade de expressão. Eu espero que vocês estejam não apenas assistindo os vídeos atuais, mas os antigos. Gente, tem muita coisa no canal. Então, voltando, a gente está discutindo também a questão das mídias, né, do conjunto da mídia e liberdade de expressão. Então, você pode usar repertório sociocultural tirado disso. E aí, a gente tem que ter um momento Janaflix. Eu gosto muito de indicar para vocês filmes, documentários e séries que servem tanto para você se entreter, descansar, mas também para ganhar repertório na hora da escrita. Tem 2 episódios daquela série Black Mirror que eu acho que tem tudo a ver com esta discussão. Acho que vale a pena vocês prestarem especial atenção aos episódios. Vou escrever aqui de cinzinha. Urso Branco. E Odiados pela Nação. Eu não posso contar mais nada para não dar spoiler dos 2 episódios. Tá? Então isso aqui é uma discussão interessante. Assista aos 2 episódios, Urso Branco e Odiados pela Nação. São 2 episódios daquela série que tem na Netflix, né, que é o Black Mirror, que eu acho que tem a ver com essa discussão. Mas a gente tem que conversar sobre o texto da Letícia. Vamos rapidinho dar uma olhada na coletânea que ela trouxe pra gente entender o que ela tinha de motivador no final das contas. Então, o texto 1 da coletânea dela dava a definição de cultura de cancelamento, tá? Um texto bem recente. E aí temos lá: o movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Ou seja, é uma discussão que é transdisciplinar, ela não se limita apenas a questões minoritárias, digamos assim. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta, com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que, em questão de horas, o post tenha sido replicado milhares de vezes. Então, dando uma olhada nesse texto, não vou ler ele inteiro, até para vocês não ficarem cansados, eu penso que tem pelo menos 2 estratégias argumentativas especialmente importantes para essa introdução. Você pode tanto fazer uma introdução por definição, e é óbvio que você não vai copiar do texto 1, você vai absorver o que está no texto 1, pensar no que você sabe sobre a cultura do cancelamento e colocar essa definição no seu primeiro parágrafo, quanto você pode fazer uma exemplificação, né? Que também a gente usa um nome que é atualidade do tema. O que aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer que traz essa discussão à tona. Então você pode colocar um exemplo qualquer, brasileiro ou internacional, de alguém que tenha sido cancelado ou uma pessoa que alegue que tenha sido cancelado. Então, texto 1 me dá ali um certo esclarecimento. Vale a pena tirar um print aí agora para você depois poder ler o texto como um todo, tá? Então, vale a pena o que é a cultura do cancelamento.
texto número 2. Texto número 2 diz o seguinte, vários textos, texto 2. A origem do cancelamento. E o origem que está aqui, já me dá uma dica. Se eu estou fazendo uma tese por problematização, em que eu mostro as consequências negativas do cancelamento, é quase natural que eu me preocupe também em apresentar as causas do cancelamento. E o texto 2 confirma essa tendência que a gente teria, porque origem significa raiz, causa, tá? A origem da cultura do cancelamento não possui um marco exato. Contudo, a revista Time relaciona essa mobilização online, então discussão sobre mecanismos digitais de comunicação, com o movimento Me Too, que utilizou as redes sociais para unir vítimas de assédio e abuso sexual em 2017. As denúncias virtuais ganharam visibilidade mundial e foram transformadas em acusações reais. Ou seja, um dos efeitos, um dos impactos da cultura do cancelamento é o seu desdobramento, eventualmente, não posso falar que sempre, em casos no mundo real, em punições, eventualmente, no mundo real. Então, você pode fazer uma abordagem positiva da cultura do cancelamento, mas mostrar que, em alguns casos, a cultura do cancelamento nada mais é do que uma manifestação da intolerância, né? É o fim do diálogo. E aí a gente já tem um repertório sociocultural para os senhores, né? A gente sempre gosta de apresentar uns repertórios. Um dos caras que eu mais gosto de ler e que está vivo até hoje, por incrível que pareça, tá velhinho, tá, mas ainda está produzindo. Vou pegar uma caneta aqui, parará, vai ser a roxa mesmo. Acho que vale a pena você depois dar uma olhada num conceito de um sociólogo chamado Jürgen Habermas, ou Habermas, cada um pronuncia de um jeito. A primeira vez que eu entrei em contato com ele foi uma discussão numa matéria da faculdade cujo professor era francês, então ele falava Habermas, não sei se é por causa disso, tá? Então, o Jürgen Habermas tem um conceito que eu acho interessante, que é a teoria do agir comunicativo, que é, grosseiramente falando, estou aqui resumindo mesmo, que meu amigo Vini não me escute, que meu amigo Fabiano não me escutem, ambos professores de filosofia e sociologia, é a ideia de que a própria atividade comunicativa, né, o uso da linguagem em si é uma forma de ação política transformadora. E aí a cultura do cancelamento tem tudo a ver com isso. E na hora em que ele fala do agir comunicativo, ele afirma que é necessária uma ética comunicativa. Há necessidade que todos os membros daquela discussão estejam igualmente abertos a, eventualmente, se for necessário, mudar de opinião. E o que a gente vê, na verdade, é que, às vezes, a cultura do cancelamento tem muito pouca abertura para o diálogo, para a troca, para a apresentação do próprio ponto de vista e de respeito pelo outro ponto de vista ali apresentado. Então, eu acho que o Habermas é a cara deste tema, já que vocês tendem a gostar de repertórios mais tradicionais, por exemplo, repertório de origem sociológica, beleza? Voltamos lá para o texto 2 da coletânea. Então, o texto 2 fala de uma coisa positiva, né? Que o cineasta Harvey Weinstein foi acusado por mais de 80 mulheres por crimes sexuais e foi sentenciado a 23 anos de prisão em março de 2020. Acho que, eventualmente, vale a pena vocês procurarem esse caso, né, do Harvey Weinstein, que era um produtor hollywoodiano, que abusou de várias mulheres, principalmente atrizes, e todo o movimento Me Too, que foi um movimento histórico feminino, né? Você achou que eu não ia militar hoje, né? Voltando. Texto 3. É um artigo de opinião, é um trecho de um artigo de opinião. Supremo Tribunal Virtual, né? Normalmente a gente fala de Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Esse virtual aqui fala do Tribunal da Internet. E a gente poderia, eventualmente, pensar numa discussão sobre um punitivismo.
virtual, né? Essa tendência que há na sociedade brasileira e mundial de optar pela punição, mas num sentido muito mais vingativo do que educativo. Então, anota aí o termo punitivismo cultural. Essa cultura que vê num ato quase vingativo a única saída para a sociedade, tá? Pedaço desse artigo de opinião. Artista brasileira de maior poderio no Instagram, com 47,8 milhões de seguidores, Anitta viu sua reputação ser posta em xeque, ou seja, ameaçada, quando o jornalista Léo Dias divulgou uma série de áudios de conversas de WhatsApp que flagravam a cantora falando mal das amigas Ludmilla, Ivete Sangalo, Preta Gil e Marina Rui Barbosa. Entrou com ação para impedir que Dias citar o seu nome e ganhou, e iniciou uma agenda para recobrar a credibilidade. Então aqui tem pelo menos mais dois caminhos argumentativos. A questão de que a liberdade de expressão ela tem limites, né? Eventualmente, se eu usar minha liberdade de expressão para difamar alguém, eu posso ser punido, eu posso ser repreendido por isso. E tem uma outra discussão interessante aqui, a ameaça, a imagem, a reputação da Anitta. Tanto que ela precisou recobrar a sua credibilidade, tá? Então a questão do fim ou de uma ameaça muito grande à imagem pública das pessoas é um dos desdobramentos da cultura do cancelamento. E tem uma citação que eu achei bem legal aqui, ó. Ao deletar pessoas nas redes sociais, eliminamos a causa do incômodo, deixando de tratar o assunto a sério. É muito raso só destruir, afirma o historiador Renato Resulti. Ou seja, a cultura do cancelamento seria uma certa forma de obstáculo ao diálogo, à troca de ideias, de certa maneira, ao agir comunicativo do Jürgen Habermas. Nós estaríamos perdendo a chance de trocar ideias e entender outros pontos de vista. Últimos textos da coletânea são textos mais imagéticos. A gente tem o texto 4, né, em que uma pessoa cancela a outra na rede social e isso se desdobra em um cancelamento na vida real. E isso me lembra de um outro episódio de Black Mirror, que é um outro episódio de que eu gosto muito, que é Queda Livre. Na verdade, é o meu episódio favorito. Bom, vamos fazer aquele momento bate-papo. Qual é o seu episódio favorito de Black Mirror? Qual é o episódio que você ficou mais passada? Tá passada? Em Black Mirror. O meu episódio favorito é Queda Livre e o que me deixou mais passada de todos é o do porco. Não posso falar mais do que isso, porque, né, só quem viveu sabe o que é o episódio do porco. Aguardo os comentários aqui embaixo. Beleza. Texto 4 foi, texto 5 é a tecla de cancelar num teclado, não ajudou muita coisa não. E o texto 6, né, o perfil de Instagram se tornando um alvo, o cancelamento como uma agressão. Ótimo. Já entendemos os caminhos pelos quais a coletânea nos aponta. A gente vê ali que tem uma dica interessante, que é sinalizar para um possível contraste. Olha, a cultura do cancelamento nasce de uma tentativa muito positiva de dar visibilidade a causas sociais, ambientais, culturais. Entretanto, dependendo de como isso for conduzido, isso pode levar a uma radicalização dos discursos, a eventuais, problemas de imagem dos indivíduos e um punitivismo, muito mais um espírito vingativo do que um espírito de crescimento e de educação. Aí agora a gente chega no texto de nossa querida Letícia. Acho que eu vou colocar aqui a minha carinha do outro lado para eu não me atrapalhar tanto assim. Beleza. Primeira coisa, eu estou usando aquele conjuntinho de cores que a gente já conversou aqui, que são as cores, deixa eu ver se está aparecendo para vocês, tá? Que a gente usou como legenda, né? Competência 1, 2, 3, 4 e 5. A Letícia começa o texto dela fazendo já um repertório sociocultural. 1984, obra literária de George Orwell, apresenta uma sociedade que, diariamente, passa 2 minutos em frente de uma teletela, que é uma palavra que foi inventada na obra, por isso que tem essas aspas, para manifestar seu ódio.
Então, ela aqui já começa a apresentar a outra área do conhecimento dela. Esse é o primeiro repertório sociocultural. Bom, esse repertório sociocultural, ele é legítimo, legitimado, porque o cinema, porque a literatura originalmente era um livro, e depois o cinema, porque tem um filme, são áreas do conhecimento. É pertinente, porque cultura do cancelamento tem a ver com discurso de ódio e tem a ver ao mesmo tempo com uma teletela, no caso, um computador. Agora a gente vai ver se é produtivo, se ela consegue jogar isso para dentro do tema especificamente. Semelhantemente, e aí ela sinaliza a relação de semelhança por meio desse advérbio, no Brasil fez o recorte nacional dado pelo texto pelo comando. A população investe tempo diante de celulares e de computadores para ofender e cancelar outros indivíduos. Na minha opinião, esse cancelar aqui deveria vir entre aspas. Tá? Porque eu não estou cancelando de fato ninguém, eu não consigo cancelar uma pessoa. Tá? Então ali deveria vir entre aspas para mim, né? Um uso inovador da linguagem. Essa forma de manifestação de ódio, e aqui ela está matando dois coelhos com uma cajadada só. Ela retoma o que ela estava falando antes e, ao mesmo tempo, ela já se posiciona. A cultura do cancelamento é uma manifestação de ódios. Possui como causa, então ela está apontando o projeto de texto dela, a lógica punitivista, e olha que massa. Eu não tinha lido o texto da Letícia antes de gravar esse vídeo. Eu tô corrigindo no ao vivo, do jeito que eu gosto de fazer, e eu acho que é o jeito que vocês gostam de fazer. Me conta. Vamos conversar na outra câmera ali. Você, aparecendo a Amora aqui, hein, gente? Você, o que você prefere? Que eu corrija o texto no susto, sem ter lido antes, como se eu fosse uma corretora do Enem, ou que eu tenha lido o texto detalhadamente e já venha com ele mastigado? Deixa aí o seu comentário. Voltando, mesmo sem ter lido antes o texto da Letícia, eu consegui pensar assim, vai ter que falar de punitivismo, porque isso está na coletânea e é uma discussão interessante. Tem até um repertório sociocultural que eu espero que a Letícia coloque aqui, que tem a ver com punitivismo. Será que você consegue adivinhar qual é esse repertório? Deixa aqui nos comentários. Bora! Possui como causa a lógica punitivista, que vai ser a causa 1 dela. E, como consequência, promove impactos psicossociais na vida dos indivíduos. Então, ela acaba de cumprir a questão de falar de consequência, dar foco como consequência. Então, ela fez uma tese por causa e consequência. Ok, maravilha, pode fazer isso, tá? Introdução bastante curta e eficiente. Ela tinha que fazer basicamente o seguinte na introdução: falar do tema, falou, mostrar que ela vai escrever um texto dissertativo argumentativo, mostrou, tem que ter uma tese, tem, e eu sou um tiquinho chata. Quem é meu aluno, seja aqui no YouTube, seja em outros lugares, sabe que eu normalmente sugiro que você coloque repertório sociocultural na introdução para retomar depois, para dar uma bombada na sua parte de projeto de texto. Letícia fez isso também. Você está fazendo isso? É uma dica boa. Voltamos. Segundo parágrafo. A princípio, ok, não gosto muito desse a princípio aqui, porque ele serve apenas para ordenar as relações, ordenar os argumentos, tá? E normalmente a gente usa para falar aqui, a princípio X, mas Y. Numa primeira leitura X, mas numa segunda leitura Y. Então, não achei que é um bom mecanismo coesivo, não. Porque aqui não mostra a relação entre os dois parágrafos. Ela parece só querer ordenar. Cabe ressaltar que a prática da justiça com as próprias mãos no meio digital, e eu acho justiça com as próprias mãos muito informal. Então, das duas, uma. Ou ela coloca entre aspas para sinalizar esse excesso de informalidade, ou ela pode colocar, eventualmente, um termo mais formal que a gente tem para isso, que é justiçamento. Mas tudo bem, falou do tema, né? Ela está, na verdade, falando que a cultura do cancelamento
nada mais é do que justiça com as próprias mãos no meio digital. Gera a propagação do cancelamento. Então, aqui, ó, a causa 1. Justiçamento, esse senso de justiçamento, é a causa do tema. Cancelamento. E aí ela vai pôr um repertório sociocultural. De acordo com a filósofa alemã Hannah Arendt, a outra área do conhecimento, ou repertório sociocultural número 2, o conceito de banalidade do mal refere-se à disseminação do mal sem que haja questionamentos acerca da situação. Aqui, se Letícia fosse minha aluna, eu ia dar uma xingadinha. Eu acho mal aqui, ó, meio subjetivo. O que ela está chamando de mal, né? O mal é o demônio? É Satanás? É a armadilha de Satanás? Não, né? Comportamentos cruéis, ações cruéis. Achei mal impreciso. Isso é uma coisa interessante da gente evitar, tá? Sem que haja questionamentos acerca da situação. Dessa forma, ok, então tem mecanismo coesivo intraparágrafo, ou seja, dentro do parágrafo. Ao se depararem com alguma circunstância considerada incorreta pela maioria da população ou pelas leis, aí o A de pelas dela não ficou bom não, né? Parecendo pelos aqui. Como a ocorrência de racismo, os indivíduos recorrem às redes sociais. Haja vista que elas, as redes sociais, então o mecanismo coesivo, possuem uma abrangência mundial, como forma de expor o infrator, geralmente uma celebridade, e de puni-lo, né? Então, punir o infrator. Aqui está tudo muito certinho, ó. Colocou um hífen para sinalizar que quebrou a palavra, e este hífen é o hífen que faz parte da palavra. Ok, então, olha que bonitinho, Letícia brilhando. Ela põe uma perspectiva positiva. No entanto, e aí eu vou marcar com duas cores. Vou marcar de laranja, que isso é um elemento coesivo, e vou marcar também de azul, porque isso aqui é o que a gente chama de operador argumentativo, uma palavra que tem a função de estabelecer uma relação entre as partes do texto, né, um mecanismo coesivo, portanto, competência 4, mas o faz explicitando o conteúdo semântico, né, o sentido que se constrói entre os dois trechos, o que é bem interessante. Então, aqui, operador argumentativo, massa. No entanto, essa forma, e aí ela retoma linchamento virtual, bem melhor do que justiça com as próprias mãos. Linchamento, sinônimo de justiçamento. Ocorre majoritariamente, beleza, gosto do uso desse modalizador, sem que os canceladores, legal, ela sabe que tem que usar aspa porque é um uso inovador da linguagem, saibam de fato o que ocorreu. Beleza. Fazendo assim que o mal, subjetivo, seja propagado inconscientemente a fim de acarretar qualquer punição. E aí eu vou ser muito sincera. Aqui eu precisava ainda mais que ela falasse o que é o mal. É a humilhação, é a exposição a palavras odiosas, é a perseguição. E aí eu acho subjetivo, tá? Eu achei que a argumentação tá boa, mas ela precisava de alguma coisa para tornar o texto um pouco mais concreto. Estratégia argumentativa clássica para tornar esse argumento mais concreto. Exemplificação, tá? Então eu vou colocar aqui que para mim parece um pouco impreciso, subjetivo. Eu sugeriria uma exemplificação. Que tipo de mal é feito? Que tipo de discurso é alvo de cancelamento? Qual que é o limite entre o na medida, expor o caso, e o exagero, tá? Causar o mal aos envolvidos? O que ela chama de não saber de fato o que ocorreu, tá? Então aqui, exemplificar. Segundo desenvolvimento. Ademais, porque ela está fazendo adição, pelo jeito, é evidente que essa forma de boicote. Aí aqui eu vou ser chata. Ela está muito usando a mesma forma de retomada, que é usar essa forma de, essa forma de, essa forma de, essa forma de. Isso demonstra, pelo menos para mim, eu sou uma corretora chata,
que ela tem um repertório coesivo um pouco limitado, tá? No Enem, não acho que ela perderia ponto. Comigo, perderia sim. Olha só a quantidade de essa forma de. Ó, então, temos aqui essa forma de. Temos lá em cima forma. Apareceu aí? Apareceu. Essa forma de linchamento. E tinha um outro, essa forma de lá em cima. Tá? Então, eu vou tirar ponto na competência 4. No Enem, eu não acho que ela perderia não, mas comigo perderia. Por quê? Porque chata pá. E eu não posso falar palavrão, porque senão o YouTube derruba o meu vídeo. Voltando. Ademais, é evidente que esse boicote, por exemplo, provoca prejuízos sociais e emocionais às vítimas. Na hora em que se fala aqui de provoca prejuízos sociais e emocionais às vítimas, estamos cumprindo o projeto de texto de impactos psicossociais, tá? Não gosto dessa repetição assim, das vítimas, sempre usar a mesma estrutura. O Enem não teria problema não, eu tenho. Porque é chata pra caramba, pra eu não usar o palavrão que eu pensei. Ok, então aqui ela tá fazendo consequência 1, que estava lá na introdução. Como exemplo, maravilhosa. Estamos exemplificando, a gente gosta. Pode-se citar o caso da cantora Carol Conká, a qual, durante a participação em um reality show, foi cruelmente cancelada, entre aspas, nas redes sociais devido à sua conduta. Fato que não precisa desse ele é redundante, ocasionou o rompimento de diversos contratos e de parcerias com empresas, além da perda de milhares de seguidores. Vou ser muito sincera, eu assisti o BBB, muita gente assistiu. Eu assisti até essa treta aí da Carol Conká, depois eu desinteressei. Mas você tem que considerar que seu corretor não assistiu, que não sabe do caso. Uma das coisas que eu preciso avaliar no seu texto é clareza. Então, eu esperaria que a Letícia me explicasse o caso da Carol Conká, de modo que eu, que eventualmente não vi o BBB 21, entendesse. O que ela fez para supostamente ser cancelada? Quais foram as coisas que fizeram com ela como parte do cancelamento, tá? Então, aqui eu colocaria um verbo que vocês odeiam, que é o desenvolva, aprofunde. Eu acho que uma pessoa que não assistiu ao BBB 21 não entenderia aqui, tá? Então, desenvolva. Vocês morrem, vocês ficam emocionadinhos quando vocês recebem um desenvolva. Beleza. Analogamente, impactos como a exclusão social também são recorrentes. Mas analogamente onde? Onde que analogamente, assim como o caso da Carol Conká? Então, analogamente, fora do mundo das celebridades, mesmo longe dos programas midiáticos, então faltou esse esclarecimento aqui, impactos como a exclusão social também são recorrentes, visto que a cultura do cancelamento é um movimento social coletivo, em que várias pessoas se unem contra uma, causando consequências psicológicas. Beleza, então eu já tinha falado das questões sociais, vou falar das questões psicológicas. Pois a vítima, aí temos uma repetição de vítima, no mesmo parágrafo, torna-se alvo de constantes ataques maldosos e, em caso de famosos, há um colossal dano em sua carreira e moral. Ok. Já que passam, ok, famosos, a ser considerados como como maus caráteres pela sociedade, assim como aconteceu com a Carol Conká. E aí, primeiro eu tiraria esse com A, porque né, as duas não são amigas, pelo menos eu presumo que não, com Carol Conká, sem o artigo definido, que denotaria muita intimidade. E, poxa, só dá para fazer essa retomada se ela tivesse explicado, de fato, o que aconteceu com a Carol Conká, tá? Tirando isso, um argumento muito bom. A argumentação abstrata da Letícia é muito boa. Só faltou um pouquinho de exemplificação. Último parágrafo, proposta de intervenção. Vou diminuir a minha cara.
Depreende-se, ou seja, infere-se, conclui-se, portanto, que a, retoma o tema, cultura do cancelamento seja amenizada no Brasil. E aqui tem um problema. Não dá para eu inferir que ela seja amenizada. Na verdade, há um erro aqui do uso do depreende-se ou um erro de estrutura, porque não dá para eu inferir que ela seja amenizada. Na verdade, o que a gente vê é que ela é intensa, tá? Então, depreende-se, portanto, que a cultura do que é necessário que. Então, temos um problema de estrutura aqui, ó. Criou-se uma incoerência. Depreende-se, portanto, que é necessário que a cultura do cancelamento seja amenizada no Brasil, senão tínhamos uma incoerência. Para tal, ok? Então, eu imagino que ela está indicando aqui finalidade. Os artistas que já foram cancelados, que são os agentes. E aí, ela queria que isso que veio antes indicasse objetivo. Só que do jeito que ela escreveu, não tem objetivo. Ela escreve uma frase que faz uma constatação que é incoerente. Então, até aqui não tem objetivo para mim. Os artistas que já foram cancelados devem realizar uma campanha. Aí o devem realizar uma campanha é a ação de mobilização nas redes sociais, nas mídias sociais. Aí aqui ela põe principalmente o Twitter, pôs entre travessões, eu imagino que ali seria um detalhamento, mas eu vou ser muito sincera, um detalhamento por mera exemplificação, eu acho às vezes pouco, tá? Quando você fizer uma especificação, põe uma justificativa também. Então, por exemplo, principalmente no Twitter, vírgula, principal ferramenta de cancelamento ou principal plataforma em que ocorre essa perseguição. Então, vou pôr aqui uma interrogação. Por quê? O Twitter retoma o que ela tinha falado lá no início do texto, que acontece majoritariamente no Twitter e no Facebook, contra o cancelamento. Essa campanha, a campanha anterior, deve ser realizada por meio, então ela está indicando aqui o meio, da hashtag contra o cancelamento, beleza? A qual precisa estar acompanhada de depoimentos sobre as consequências sofridas pelas vítimas. E aí eu considero que isso é, de fato, um bom detalhamento por especificação do conteúdo dessas campanhas. A qual precisa estar acompanhada de depoimentos sobre as consequências sofridas pelas vítimas com o objetivo de, aí agora tem o objetivo, atenuar os impactos desse fenômeno e impedir a perpetuação do ódio, conforme apresentada, e aí eu imagino que era um apresentado, em 1984. E aí, muito legal, porque ela retoma o comando e aproveita também para retomar o primeiro repertório sociocultural dela. Tô achando muito sinceramente que Letícia é minha aluna, seja do YouTube, seja da salinha virtual, seja da salinha híbrida, porque tá usando meus truques todos, né? Letícia, dá notícia. Você é minha aluna nesses mundos? Estamos aguardando. Bom, vamos dar nota. Primeiro, vamos de trás para frente. Competência 5. Temos objetivo, agente, ação, meio e detalhamento. Então, já ganha 200. Tá? Então, vamos lá e colocar um 200 na competência número 5. Competência 4. Estou marcando vários dos mecanismos coesivos com laranja. Ela tem vários mecanismos coesivos entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Então, ela merece um 200. Competência 3, eu achei alguns probleminhas, tá? Eu achei, de fato, uma certa imprecisão no segundo parágrafo. Eu achei também a necessidade de explicar um pouco mais a Carol Conká no segundo desenvolvimento, né? No primeiro desenvolvimento não tem problema, no segundo desenvolvimento tem problema, e aqui a gente tem um problema que, na minha opinião, é sério, tá? Aqui tem uma incoerência. Então, aqui, na competência 3, seria entre um 160, se pegasse um corretor mais chatinho, 120. Eu abaixaria para o 120 por causa da incoerência do último parágrafo. Competência 2 está tudo bem?
Ela fala do tema, da tese, o texto é dissertativo argumentativo e tem até mais de uma outra área do conhecimento produtiva e 160 na competência 1, porque eu acabei pegando mais de 2 desvios, seja de gramática ou, o que mais me preocupou, repetição vocabulário. Então, isso daqui é um 160 na competência número 1. Fazendo a soma, portanto, o texto da Letícia ficaria entre um 920 e um 880. Deixa aqui nos comentários se você acha que eu pesei a mão, se eu fui justa e se você tem alguma dúvida com essa ou outra correção. Foi um prazer ter estado com vocês e a gente se vê na semana que vem. Uma boa notícia. Em julho, a gente volta com algumas das nossas lives. Se você ficou até este momento da boa notícia, põe aqui no comentário, eu vi a boa notícia. Beijo!